FM Network. Steelers, essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, episódio live podcast de Black Yellow Brasil, falando sempre de Steelers para vocês, para todo o Brasil e mundo. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, mais um programa, e hoje a gente tem a primeira de uma sequência violenta assim, de live de Black Yellow Brasil. Estamos previstos com 4 lives, 5 podcasts para sair só nessa semana. Então, vocês percebem que a maratona é longuíssima. Hoje a gente vai falar de fantasy football, porque afinal tem uma galera mais adiantada, mais apressadinha, que já está começando a fazer draft. Então a gente já traz esse programa aqui para deixar vocês seguros quanto à situação dos jogadores dos Steelers em relação ao draft, que afinal nesse programa a gente foca em Pittsburgh Steelers. Para isso a gente tem convidado seu Derek Bissinghini de Brasil Fantasy Football. Bem-vindo ao Black Yellow Brasil. Opa, boa noite, Danilo, boa noite, Léo. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar de fantasy, principalmente dos Steelers, então é uma maravilha poder falar dos dois ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigado pelo convite. É isso, sempre um programa divertidíssimo e com a presença do amigo Léo Lima. Boa noite, Léo. Boa noite, Danídio. Bem-vindo, Derek. Boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tanto de podcast quanto tá chegando aqui na live. Eu tava falando aqui com o Derek agora, eu quero que ele vai ter que me dar dica de Panther, porque eu tenho liga com Panther e ele tem que dar o jeito dele. A gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, vamos falar um pouquinho de ataque, de defesa, de keeper, de dynasty. Vai ser um papo bem interessante pra quem joga fantasy. E se você já fez o draft, vai atrás, pô, vai trocar, faça trocas, movimente o seu fantasy, que é sempre bom. Isso, sendo honesto e adulto, todo mundo se diverte com fantasy. Falando em fantasy, tem recado da nossa gloriosa FN Network. Eles estão abrindo inscrições para a Superliga Esporte América de Fantasy, premiações aos montes, coisa de papo de R$5.000 em prêmios ao total, tá? Muita coisa. Tem voucher da Esporte América, tem camiseta de campeão da rodada, tem banca na BetTT, patrocinadora da FN Network. O campeão nacional do ano que vem, a Liga dos Campeões do Fantasy, vai ganhar um anel em ouro, diamante e esmeralda, bicho. Que é um negócio avançadíssimo pro Brasil. Então, qual é o rolê? Você vai lá, somosfnn.com.br, fnnnetwork.com.br. No menu, lá em cima, tem Superliga de Fantasy. Você clica e faz sua inscrição. A inscrição é completamente gratuita e toda semana tem prêmio pra galera. Então, repito, inscrição gratuita, prêmio toda semana, Fantasy Football. Vai se divertir, porque o Fantasy sempre dá essa camada extra de diversão pra galera ir jogando. Não substitua a sua torcida pelo Fantasy e seja responsável. Black Yellow Brasil está abrindo Fantasy, mas a gente não vai abrir Fantasy no padrão que a gente conhece, o Standard Fantasy. Você vai lá, faz um draft, escolhe seus jogadores. A gente tem 2 Fantasies. A gente vai fazer uma modalidade de Survivor e uma modalidade de Picking, que são coisas que a gente consegue jogar todos vocês numa liga só. Qual é o modelo de Survivor? Toda semana você escolhe um time, só um time na liga inteira, e esse time precisa ganhar o jogo que ele vai disputar. E aí você tem as suas estratégias para escolher. Quais são as pegadinhas? Se você errar, você perde uma vida e só tem 2 na liga. Se você escolher um time nesta semana, na semana 1, por exemplo, você não pode mais escolher esse time durante a temporada inteira, o que for. Não dava pro cara palpitar Kansas City Chiefs toda semana, ele ia ter uma probabilidade ali de que 13 em 17, 12 em 17, era muito fácil. Então tem a estratégia, toda semana você vai escolhendo a barbadinha da rodada e vai votando. O Picking é quase um modelo de bolão que a gente conhece. Você diz para todos os jogos da rodada, vencedor, acertou, ganha ponto, não acertou, não ganha ponto, e ao final das 2 ligas, a gente vê vencedores, prêmios em vouchers Esporte América. Estou só confirmando os valores, tá? Que a gente tem de voucher, mas teremos prêmios para campeões de tanto de Picking quanto de Survivor. Tem uma pegadinha aí. A inscrição é gratuita. Porém, vocês precisam seguir @BlackYellowBR, @Rádio Pirata Pod e @IgluCast. Iglu tem 2 O. Black Yellow
BR, Rádio Pirata Pod, POD e Iglucast. Porque a gente precisa dar uma impulsionada nas nossas redes, essa fantasy atrai pessoas o suficiente para isso. O formulário de inscrição para isso vai estar no post deste episódio, onde quer que você esteja. Já que a gente está falando de seguir, vai lá nas redes sociais, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, tá? É onde você acompanha mais. Eu falei no Facebook, foi pura força do hábito, porque ninguém abre mais o Facebook nesta belíssima live. Acompanha tudo lá, a gente tá fazendo cobertura, principalmente dia de jogo que tá rolando, né? twitch.tv/BlackYellowBR, tem muita live essa semana. Hoje, terça-feira, a gente fala de fantasy, fala de notícias da semana. Na quarta-feira, a gente recebe o Dog Pound BR para falar de Cleveland Browns, uma expectativa aí de como tá o Browns comparado com os Steelers. Na quinta-feira, a gente recebe a turma do Ruday BR para falar de Bengals, também nesse comparativo. E no sábado, tem jogo dos Steelers, os Steelers recebem o Buffalo Bills, e depois do jogo a gente entra com os destaques da partida. Então, twitch.tv/BlackYellowBR, já segue, já deixa sub, acompanha um monte disso daí, um monte de conteúdo, e tudo vira podcast em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Deixa uma avaliaçãozinha lá e dá um boost no algoritmo, e acompanha somosfnn.com.br, que tá não só o Black Yellow Brasil, mas coisa de 50 projetos aí de NFL, NBA, MLB, NHL. Acompanha por lá também a Rádio Pirata e Iglucast, falando de Pirates e de Penguins. Derek, Brasil Fantasy Football, como é que vem para essa temporada? Bem, a gente vem bem forte, já a gente deve começar também as nossas lives primeiras de pré-temporada, né, também abrindo um pouco sobre posições, sobre as divisões também, a gente deve navegar um pouco, obviamente com o ar voltado para Fantasy. Provavelmente também nós teremos algumas lives até internacionais, nós já tivemos ano passado, bastante gente, então é bem bacana, principalmente você arranhar o inglês, eu falando com o pessoal da gringa, né, que lá de fato o Fantasy já é uma indústria bem forte, tem toda a questão, tem a profissão de analista de Fantasy Football, tem bastante gente voltado justamente para reports, para esse meio de Fantasy, né, praticamente, então a indústria lá é bem interessante, então vale bem a pena a gente acabar um pouco bebendo um pouco da água dos caras, né, então essa troca de experiência é bem bacana, e a gente vai ter vários projetos nesse sentido também, que aí o Rui Maurício, né, que é o nosso Big Boss, depois ele deve nas nossas lives dar um oizinho lá e falar de uma forma melhorzinha, né, porque não vou entregar o ouro agora, né. Isso, a galera que quiser entrar, mergulhar mesmo nesse mundo de fantasy, onde é que eles acompanham o Brasil Fantasy Football? Já que a gente tá em recados, vamos completo, né? Com certeza. Bem, pelo Insta, BRF Football, e também no próprio Twitter, BRF Football, a mesma coisa também no site, né, fantasyfootball.com.br. Então, acho que tem diversos artigos, os rankings também do pessoal lá da redação, e acaba sendo bem interessante essa questão de ranking, porque você consegue ver bem a diferença de valor, ou o que a pessoa acha do jogador ou outro, porque às vezes, por exemplo, um jogador é o primeiro geral no ranking, e para outro ele é o quinto, sexto, então é bem bacana ver essa questão, né, de ranking que nós temos lá também, e que pode ajudar bastante no seu draft. Maravilha, então acompanha lá, Brasil Fantasy Football, tem realmente muito material, cara, muito material. Vocês têm um guia de draft de fantasy, não tem? Sim, o Rui já tinha feito ele sempre faz todo ano, então tá sempre atualizado, é um material bem bacana, vale a pena conferir, porque ele fez com muito amor e carinho, tem bastante coisa assim interessante, não só questão, o jogador A ou B é bom, mas questão também de status, se faz mais sentido ou não, comparado com o mesmo tier ali, quais são os jogadores que a gente tenta pegar sempre em todos os drafts, aquele que a gente sempre tenta fugir de todos os drafts, né? Então é bem bacana, então vale muito a pena se vocês tiverem a oportunidade, cola lá, que vai ajudar bastante no draft de vocês, não só questão de redraft, como também Dynasty Ligas Keepers, né? Que para quem não conhece, né, o Fantasy, é como se fosse um Cartola, só que muito melhor. A diferença, por exemplo, no Cartola, eu posso ter um jogador, sei lá, um Neymar, você também pode ter um Neymar, claro que o valor é um pouco alto. Só que no Fantasy é diferente. Se eu tenho um jogador, por exemplo, o Deontay Johnson, só eu nessa liga vou ter o Deontay Johnson. Se você quiser ele, você vai ter que trocar comigo para algum outro jogador, né? Então, essa é a magia, por assim, do Fantasy. Tanto que muita gente acaba aprendendo e acompanhando a NFL justamente jogando Fantasy, né? Porque às vezes você está olhando só, às vezes, o time que você torce, ou uma coisa do tipo, e não tem tanto conhecimento com os outros atletas. No meu caso, por exemplo, foi isso. Eu comecei a acompanhar, de fato,
NFL quando eu comecei a jogar Fantasy, né? Até então eu assisti um jogo ou outro, mas algo esporádico. Isso lá pra 2015, por aí. Eu não sou tão velho de NFL assim, mas... e muito menos de Fantasy. Mas aí eu comecei a jogar, porque tinha uns amigos que também jogavam Fantasy na época. Aí eu falei, pra pelo menos eu tentar entender ou saber quais são os melhores jogadores, vou assistir uns jogos ou outro. E o legal é que como a pontuação ela muda em tempo real, ou seja, se o cara fez uma recepção, você ganha o ponto praticamente em tempo real, você acaba acompanhando o jogo, ou vários jogos, principalmente a maratona de domingo, vendo o jogo e torcendo pro jogador do seu time que tá lá pra receber a bola. Então é um negócio bem interessante, bem bacana. Dá uma emoçãozinha a mais, além do jogo em si, né? Então vale muito a pena e é bem divertido, né? Essa questão do Fantasy, você acaba se divertindo bastante, tem um conhecimento maior de jogadores de forma geral da liga, e é uma forma bem bacana de você entrar pro esporte, né? Entrar acompanhando o esporte. Perfeito. Pra gente ir dando uma referência para as pessoas dos níveis que dá para chegar, tá? Léo, quantas ligas de fantasy você tem previstas esse ano? Nossa, eu tô draftando 3. Justo. 5, 6, acho que 7 ou 8, por aí. Não, mais a bom, do FNN. Já tive nessa daí. Hoje eu estou vivendo um dia de cada vez, sem isso eu tenho uma liga de fantasy. Não, eu tenho isso, mas eu tenho isso na baixa, tô no período de baixa. É isso, é de previsão só. Derek, quanto você tá trabalhando esse ano? Olha, esse ano eu até acabei saindo de algumas porque eu não conseguiria dar conta, né? Então eu só tô com 16 por enquanto. A tendência isso. Talvez a gente tá em 15 de uma agosto, outra. né? Exato. Sempre tem aquela liga do amigo que fala, vou fazer a liga aqui agora, de última hora, bum. Você fala, não tô fazendo nada mesmo? Bora lá. E, cara, draft é um negócio maneiro de fazer pra caramba. Draft de fantasy é muito maneiro de fazer. Ainda mais quando eu tenho... Tu drafta e outro cara administra. É um bom ponto. Fantástico. Eu tenho ligas que, cara, a gente combina de entrar, a gente entra 15 pessoas, 14 pessoas numa chamada e faz draft ao vivo, todo mundo junto, pique de 2 minutos. Pô, é maravilhoso. Na minha home league a gente acaba marcando, faz um churrasco, né? Então a gente separa o dia inteiro. E aí depois que a gente já tá mais pra lá do que pra cá, é que a gente começa a draftar. Ou seja, só aí os assaltos vêm como? Padrão. Ou então aquele errinho que você pegou o Brian Robinson em vez do Bijan, não sem querer, e nunca. Acontece de tudo, mas é bem bacana, assim, essa questão de você reunir a galera para adaptar. Você acaba rindo mais toda a situação do que propriamente se preocupando assim, eu fiz um draft bom, não fiz. Porque no final das contas, o importante é se divertir, né? Então, antes de mais nada, o importante é se divertir e reunindo a galera é muito mais da hora. Isso. Deixa eu já começar. A gente vai acabar passando por perguntas da audiência. Deixa eu trazer a pergunta do Peu 1702, que não entende nada de fantasy. Muito obrigado por abreviar, inclusive, pelo programa Family Friendly. Agradece. O que é fantasy futebol e por onde é que a galera começa, Derek? Bem, fantasy futebol, que nem eu já falei, né? A questão é como se fosse um cartola, né? Então você tem um time, né? Praticamente você é o GM do seu time, e aí você tem algumas tipos de fantasy. Você tem o famoso redraft, que é praticamente você começa um time do zero e no final da temporada esse time acaba. Você tem keeper, que é praticamente você seleciona alguns jogadores do time que você escolheu esse ano pra ficar com você no ano que vem, e aí varia de 1, 2, 3, 5, 7, 10 keepers, depende de liga pra liga. E você tem o Dynasty, que é praticamente todas as pessoas que você escolheu esse ano, você carrega para o ano que vem. E aí, a questão de picks futuros, né, picks do draft, vale bastante, porque você acaba montando várias estratégias, e aí, na tentativa de você só pegar os rookies que vêm bem no ano que vem, e por aí vai. Então, de forma assim, geral, esses são os 3 principais tipos, né, o redraft, o keeper e o dynasty. O que mais eu posso falar, assim, de fantasy além? Tem algumas diferencinhas, então tem, por exemplo, ligas que são pontuação padrão, tem ligas que são half PPR, que é 0,5 pontos a mais por recepção, ligas de 1 ponto por recepção, QB Premium, também, QB e por aí vai. IDP. Basicamente, a única coisa que não tem fantasy até hoje é OL. Eu, pelo menos, nunca achei nenhum. Ainda não tem, exatamente. Tô esperando. Querendo ou não, é uma métrica difícil de você conseguir mensurar, né? Porque a maioria das pontuações de fantasy ele pega justamente as métricas principais, né? Que é jardas corridas, jardas lançadas, jardas recebidas, recepções, targets, bloqueios, sacks,
tackles for loss e por aí vai. Então esse tipo de métrica, ele é muito mais fácil de você computar. Agora a métrica para OL é complicado. Quanto tempo ele conseguiu de segundos no pocket? Quanto tempo, se o QB tomou um sec, a culpa é do cara ou não é? Então é meio subjetivo quando se trata de OL. Mas seria muito bacana ter um draft com OL também. Mas que você está falando de questões de pontuações, né? Essa é a mágica do Fantasy, porque você pode customizar quase tudo, né? Nos aplicativos, seja Sleeper, seja My Fantasy League, seja Flip Picker, seja a ESPN, seja do próprio NFL. Então, cada modificação torna a estratégia totalmente diferente. Porque, por exemplo, ligas com um QB, que seria tradicional, por assim dizer, os QBs eles não são tão valorizados. Por mais que você tenha um Mahomes, um Josh Allen ou da vida, eles não fazem tanta diferença posicionalmente falando, comparado com um running back 1, um running back 2, um wide receiver 1, por exemplo. Já em ligas Superflex, que seria o Superflex, seria o Flex, um espaço, onde você, além de você poder escalar running back, wide receiver e tight end, também dá a possibilidade de você escalar um quarterback. E aí muda toda a dinâmica, porque faz com que o quarterback seja extremamente valorizado, porque, querendo ou não, você tem 32 quarterbacks titulares, né? E desses 32, obviamente, você tem uns 10 que são de fato muito bons, tem uns mais 10 que ficam ali perto da média, ou com possibilidade de chegar num teto relativamente ok, e você tem ali o resto do resto que, assim, só um milagre para o cara pontuar bem, né? Então, isso faz com que você tenta fazer uma estratégia para conseguir pelo menos um elite, e aí depois você se vira com um segundo, né, por exemplo. Então, outras pontuações como o tight end premium também, que tight end, além de receber ponto pela recepção, ele recebe ponto por ser tight end. Isso é uma tentativa de fazer com que a posição, que ela não é tão valorizada, por assim dizer, tenha uma valorização um pouco maior. Dependendo do bônus, às vezes aqueles tight ends médios acaba pontuando mais do que um wide receiver 2, por exemplo, né? O que faz com que o pessoal olhe melhor para essa posição. Mas ainda bem que, pelo menos com relação aos Steelers, nós estamos bem com o tight end premium ou sem tight end premium, né? Porque o Freiermuth é uma maravilha. Eu gosto bastante dele. Isso é um dos grandes jogadores. Então, em geral, isso... dificilmente você vai conseguir jogar sozinho. Tem a galera que abre lá o site da ESPN e diz, me joga numa liga. Aí tá aberto, tem a galera que tá sempre precisando de vaga e vai. Ou sai perguntando assim, em todos Danilo. os grupos. Olha só, parabéns, Val. Eu comecei assim, queria jogar, não conhecia ninguém que jogasse, entrei numa liga, beleza, tem essa liga até hoje, então uma das ligas que eu jogo até hoje, acabou que foi ficando e tudo mais, mas é uma maneira, cara, se você quer aprender, se seleciona o modelo mais fácil possível e vai devagarzinho, vai testando, entra em uma porrada de liga só pra ter uma noção de como funciona, ligas diferentes, pra ver qual você gosta mais, e vai, cara, vai devagar que tu chega lá. Exatamente. E aí em geral, você precisa de pessoas, aliás, você precisa de pessoas pra jogar, ou conhecidas ou desconhecidas, como foi o caso do Léo. Geralmente a galera faz grupo de 8, 10, 12, 16, 20, tem uns malucos que jogam com 32, que é um negócio absurdo. E por que isso é absurdo, como o Léo tá indicando? Porque você tem draft e os recursos são limitados. Cada jogador só pode jogar em um time. Existe uma quantidade limitada de running backs que tem bom desempenho, de wide receivers que tem bom desempenho, de tight end que tem bom desempenho, etc. Mas o padrão do padrão, se você abrir lá nfl.com/fantasy, clicar em iniciar uma nova liga, ele vai te dar o padrão que é um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, uma posição que chama de flex, você pode botar running back, wide receiver ou tight end, um kicker e uma defesa. E como o Derek explicou, eles vão pontuando baseado no que eles fazem no jogo de verdade. Esse é o princípio de fantasy, esse é o nível mais básico, e cada liga vai alterando as regras ao seu bem prazer. Então, eu espero que a gente tenha tirado essa sua dúvida do nível básico, assim, de o que é fantasy football, como é que eu faço pra jogar, tá? E plataformas também, o Derek citou, tem um monte. Se você pesquisar aí fantasy football, depois de passar os links patrocinados, vai vir várias plataformas que oferecem isso daí. E digo mais, se você começar a entrar no mundo do fantasy football não é o único, talvez seja, certamente é o maior, mas não é o único não, tá? Fantasy basketball, fantasy baseball, fantasy hockey, fantasy Fórmula 1, fantasy surf, fantasy golfe. O dia que eu descobri que a galera jogava de verdade fantasy surf, eu fiquei maravilhado, cara.
Não, e não só isso, né? Se você vê, ainda tem, por exemplo, League of Legends, você tem o CS, né? Counter-Strike, você tem um monte de esportes, né? Então, obviamente que os mais conhecidos são justamente o de futebol, o futebol americano e de basquete, né, da NFL, de NBA, desculpa. Mas você tem diversos nichos ali de fantasy, né? E é muito engraçado, porque é o que eu falei, eu comecei a acompanhar o esporte na NFL justamente participando de fantasy. Então, vai que você acaba acompanhando mais, por exemplo, surf, através de um fantasy de surf, por exemplo, né? Então, é uma porta, é um mecanismo bem interessante para fomentar o esporte mesmo. Então vamos começar a falar de Steelers no Fantasy, tá? A galera vai fazer draft e quer saber quais jogadores estão mais interessantes para levar para os Steelers ou não. No meu tempo de jogador forte de Fantasy, forte em quantidade, não em qualidade, running back era a posição mais desejada e que todo mundo corria atrás, era coisa de 3, 4 rodadas só de running back, saindo. Os Steelers tem 2 running backs bem estabelecidos, Najee Harris e Jalen Warren, Derek. Como é que tá vislumbrando esses dois para esse ano? Eu tô apostando bem alto no Najee, pra ser bem sincero. Por quê? Por conta das movimentações da Free Agents, e também do draft, deu uma excelente melhorada na OL, né? E o que isso acontece? O que isso faz? Faz com que, a OL consegue abrir uma trincheira melhor pro running back correr, coisa que é um problema que o Najee estava tendo ano passado. Se você pegar, assim, a estatística do Najee, ele tinha corridas poucas jardas por carregada, né, por assim dizer, muito por conta do problema com a linha ofensiva, que não conseguia abrir muitos espaços, né? Então, eu vejo que com essa melhora significativa na OL, ajuda bastante o running back, e para mim, principalmente, que isso acaba afetando tanto todas as posições de ataque dos Steelers, né? Então, desde o Kenny Pickett até o Farmer, é justamente a chegada do Washington, né? Tight end lá, pelo que a gente estava vendo, pelo menos no training camp, ele ganhou várias do próprio TJ, então não é de qualquer um que ele ganhou ali os duelos, e ele é um tight end que ele não recebe tanto, a tendência é essa, né? Até mesmo no próprio college ele não recebia tanto, mas ele é um cara que bloqueia como ninguém, então é praticamente mais um OL ali em campo, né? Um OL extra, o que ajuda pra caramba é justamente essa questão da corrida. Então eu acredito que com isso vão abrir muito mais espaços e o Najee consiga voltar à pontuação que ele tinha no ano de rookie dele. Qual que é a diferença? No ano de rookie, ele foi, eu acho que o running back 5, né, top 5 por aí, top 5, top 6, só que muito por conta do volume absurdo que ele tinha. O Big Ben ele não conseguia lançar tanto, na época, o Big Ben também não era móvel, então eles acabavam utilizando muito nas Harris, então ele pontuou muito por questão de volume. Isso é um ponto que em Fantasy é extremamente considerável, é o volume que você tem, né? Quanto mais volume que você tem, maior a tendência de você pontuar, porque maior a chance de você estar com a bola. Estando com a bola, você pontua, né? A menos que, obviamente, você sofra um fumble, aí já é mais ruim, né? Porque acaba descontando os pontos que você acabou ganhando por conta do fumble. Mas, de forma geral, era esse ponto que acabava tendo, justamente. Ele tinha um volume absurdo, só que ele não tinha uma OL muito boa. Para esse ano, eu tô considerando que a OL vai melhorar bastante, e ele vai ter justamente essa oportunidade de ser um dos principais, eu diria top 10 da posição para 2023. É isso que eu tô apostando bastante. Já o seu reserva, por assim dizer, né, o Jalen, eu acho que ele vai bem para um flex, e acho que ele vai muito bem caso o Najee se machuque. Por quê? Porque, como eu disse, a questão do volume é fundamental pro fantasy, e eu não acho que ele vai ter muito volume. Os Steelers, de forma geral, diferente de outras franquias, sempre teve um workhorse, né, ou seja, seria o running back principal que o pessoal vai alimentar ele até dizer chega. Foi assim com o Bell, né, de forma, trazendo mais recentemente, né, o Bell, depois o Conner e agora o Najee, né. Ele nunca teve um running back dividindo, como por exemplo era em São Francisco antes do McCaffrey chegar, como era também nos Dolphins, que tem 47 milhões de running backs lá, e acaba todo mundo dividindo. Então, os Steelers, ele sempre foi, historicamente, uma franquia que sempre utilizava muito seu running back. A tendência é que continue usando bastante running back. Então, eu acho que o Jalen não vai performar tão bem por conta do Najee lá. Boa. Ainda rola muito o lance de você draftar um cara porque ele é o reserva de um jogador que é muito usado
né? Sim, é o famoso handcuff, né? Que seria praticamente o seu reserva imediato ali. Se o cara qual que é a vantagem desse tipo de estratégia? É que se você já tem, às vezes, você pega no round 1 um running back, você pretende ou gostaria que você tenha a segurança dele, porque caso o cara se machucou, porque você gastou um capital de draft grande, você tem um reserva imediato, né? Então, normalmente, o pessoal que acaba pegando os jogadores que tem uma tendência maior de lesão, né? Os famosos injured prone, você leve junto também o seu handcuff. Um exemplo, por exemplo, né? Bem, não se tratando de Steelers, mas o McCaffrey. O McCaffrey teve 3 ou 4 temporadas assim que ele se machucou. Então, vale a pena pegar o Elijah Mitchell, por exemplo, em round 9, 10, 11, por aí, que você consegue pelo menos ter a garantia que se o cara se machucou, você tem um reserva imediato dele. E você pode colocar ali o plug and play, né? Pra praticamente colocar o cara de titular e ele vai jogar sozinho, né? Então, tem essa questão também. Interessante. Boa. O usuário Hatzinho, nosso amigo Caio Mello, na verdade, ele lembra que o Steelers já fez essa estratégia de tentar dividir, mas não adiantou, o Garrett Blount não quis jogar, e quando tinha jogador, Caio, eu sei que você lembra disso também, o Steelers não quis dividir. O DeAngelo Williams, assim que Bell estava disponível, ele ficava no banco mofando, jogava 2, 3 snaps por jogo, e não adiantava absolutamente nada. E aí voltamos para sugestões de Caio Mello, que é o seguinte: wide receivers. O Steelers tem um grupo de wide receivers grande para esse ano. A gente já está acostumado a ter 3 wide receivers no time. Esse ano está bem movimentado. A gente tem o que o Steelers considera o wide receiver 1, Deontay Johnson, que é a sugestão de Caio de não draftar. A gente vai acompanhar aí qual é o prognóstico. A gente tem George Pickens, que está rumo ao estrelato, a ser o wide receiver número 1. A gente tem Allen Robinson, que chega para o time, tende a ser bola de segurança, a gente vê o quanto é que isso influi ou não em fantasy. E Calvin Austin, que é o homem da explosão, o homem da bola longa. São basicamente esses 4, o que vier depois completar time. Wide receivers, Derek, como é que o Steelers vem esse ano? Eu creio que vai dar uma boa melhorada, que nem eu falei, quando você melhora a OL de forma geral, você garante que o quarterback tenha mais tempo no pocket. Com o segundo ano também do Pickett, a tendência é ele evoluir bastante. Ele evoluindo, os wide receivers evoluem junto, né? Então, ano passado o Deontay Johnson foi extremamente decepcionante, não só do ponto de vista de fantasy, mas assistindo também. Ele dropou muita coisa, a questão drop, eu acho que é muito mais relacionado à concentração, e ele não estava bem concentrado. Um outro ponto também é que na red zone dos Steelers foi triste, de forma geral. Então, a gente até chegava a fazer a campanha até chegar na red zone, só que a gente não conseguia converter. Então, era sempre um extra point, um field goal, ou então uma quarta para alguma coisa, quarta pro gol e não conseguia passar. Aí outro time começava do buraco. Pro Deontay Johnson, eu acho que ele melhora, até porque piorar é bem difícil, mas eu tô apostando mais no George Pickens, porque ele é bem engraçado, bem legal de se assistir, né? E vale lembrar que temporada passada ele jogou, só que ele tinha voltado de uma lesão, né? Bem feia. E é o tipo de lesão que demora bastante pro wide receiver ter uma melhora significativa. É só lembrar mesmo o caso comparando com o Cooper Kupp, que ele teve também uma lesão semelhante. Ele ficou, o ano que ele voltou da lesão, ele foi relativamente mal, e no ano seguinte ele foi o wide receiver 1 do Fantasy, né? Então, claro, não tô falando que o Pickens vai ser o wide receiver 1 do Fantasy geral, né? Até porque tem questão de ataque, questão de oportunidade. Deontay Johnson é o wide receiver 1 da equipe, tem o que vai ser o cara que vai ser mais acionado em questão de targets, mas eu acho que ele deve melhorar bastante. Eu chuto que ele vai ficar no top 15, 20 de fantasy. Ainda assim, para ligas redraft, eu ainda prefiro draftar o Deontay do que o Pickens. Para Keeper e Dynasty, aí já é o contrário. Mas acho que tanto que eu tenho bastante shares de Pickens. Um ponto que é interessante a gente olhar pro Pickens, o Deontay, o DJ, ele é o cara que tem mais targets, mas ele não é o alvo de red zone, né? É mais focado hoje, acredito que vai ser mais focado no Pickens, no Freiermuth, talvez no Calvin Austin, em algumas situações, Allen Robinson também em algumas situações, os outros Tyrants todos, mas acho que o grande foco no final ali, na hora do vamos ver, vai ser Pickens e Freiermuth. E o Pickens deve ganhar mais repetições
recepções, né? Mais targets, mais tudo. Ele terminou o ano com 84 contra 147 do Deontay Johnson, mas vale lembrar que tinha o Claypool ainda, que teve 50 targets por muito tempo. Então, acho que a tendência é ele melhorar um pouquinho mais ainda. E esse ponto da Red Zone pode ser diferencial, né? Acho que a grande diferença nele esse ano vai ser esse ponto da Red Zone. Ele tá criando uma conexão muito maneira com o Kenny. E, cara, eu particularmente tô apostando no Pickens em quase todas as ligas. Acabei de fazer uma troca, troquei ontem por ele em uma liga. Sempre que eu posso draftar, tô draftando. Acho que a temporada dele do vai ao racha, né? Ele pode ser que ele chegue num patamar, não num patamar de tier 1, tier 2, mas talvez ele próximo a isso. Então estamos falando aí, talvez, dependendo da liga, de uns 250 pontos, 260, talvez. Dependendo de como tua liga é formulada, é possível chegar. Com certeza. E para completar, né, os wide receivers de fantasy, quem eu gosto bastante, que para mim ele é o meu sleeper principal para essa posição, é o Calvin Austin. Por quê? Porque ele é extremamente veloz. Ele é como se fosse um Tarek Hill da Shopee, né, por assim dizer. Porque ele é extremamente veloz e ele consegue abrir bem o campo, né? Então, se o Kenny conseguir lançar longo, acho que ele tem grande chance de fazer jogadas explosivas. Claro que a questão de target ele vai ter bem menos que os demais. Eu acho que o Allen Robinson ainda continua ali perto do slot, alguma coisa assim, que nem vocês falaram, questão mais de bola de segurança, alguma coisa assim, ganhar poucas jardas, coisa nesse sentido, mas eu acho que essa possibilidade de você ter um pico ali de um touchdown de 60 jardas, que nem foi no primeiro jogo da pré-temporada, tudo bem, era defesas, já não eram as titulares e por aí vai, mas vale a atenção e a velocidade com que ele chegou é uma arma muito interessante. Então ele seria o meu sleeper ali, lá mais pro final do draft, é um cara que eu tento pegar sempre, porque assim, não deu certo, joga pro wave, né? E você vai estar comprometendo quase nada de capital de draft. Então você vai pegar nas últimas rodadas ali, se ele ir muito bem, e a tendência é que se tiver oportunidades de bolas longas, né, tipo uma famosa terceira para 32, ele pode ser um cara que... Como terceiro reserva, quarto reserva, dependendo Exato. da liga, até como primeiro reserva, se for uma liga de 32 como eu tenho, talvez até jogue na hora do vamos ver. Então é bom ficar de olho. O grande ponto do draft é isso, né, de fantasy é isso. Você tem que estar falando com uma liga grande e uma liga pequena ao mesmo tempo. Então tem essa questão que é interessante. Exatamente, porque às vezes um jogador, que nem você falou, o próprio Austin, né, para ter como exemplo, ele pode ser o seu titular numa liga de 32 pessoas, que provavelmente o seu reserva vai ser o quarto waterboy ali de Tampa Bay, porque você vai estar no taxa dos jogadores disponíveis no board, ou então ele pode ser o seu reserva ali numa liga de 12, né, então... Nessa minha liga de 32, o meu reserva é o James Washington, que acabou de ser dispensado. Ou seja, não tem reserva. Só que se você olhar os times adversários, com os seus adversários, estão na mesma situação. Então, é um negócio muito louco. Eu não cheguei a esse ponto de loucura numa liga de 32, não. Eu tô só numa liga de 24, mas com cap. Então, que é quase a mesma coisa, loucura com 32. Mas, acho que recapitulando, né, então, só pra concluir, eu acho que pra Dynasty ou Keeper, George Pickens é o principal nome do ataque. Porque a tendência, de fato, é ele virar o wide receiver 1 do time, eu diria, a temporada que vem, né, acho que tem grande chance. Para redraft, eu ainda prefiro o Deontay pela quantidade de targets que ele ainda tem, né, por conta que cada recepção é meio ou um ponto, né, por conta do PPR. Isso, até ele provar o contrário, ele é o wide receiver 1 desse time, em termos de volume, pelo menos. Tyrande, você elogiou bastante a situação do Pat Frymouth, mas é um grupo que inchou, a gente pode dizer isso, porque em muitos outros times, um cara como o Daniel Washington já viria para Tyrande 1, tranquilo, embora todo mundo fale da característica de bloqueio dele, tamanho e área de recepção que ele tem é enorme, é um talento ainda não provado, basicamente, em termos de recepção. Pat Frymouth está rumo a quebrar a barreira da elite dos Tyrands em nível de jogo. Fantasy, você pode me dizer como é que tá a situação, e você tem menos usado mais um Connor Hayward que aparece de muito jeito. Ele tem perspectiva para aparecer com jarda corrida, aparecer com recepção, um jogador que faz essas coisas variadas. Tem boa perspectiva. Como é que tá Tyrande pro Steelers, Derek? Pra mim, o Muff, ele seria o meu Tyrande 6-7.
Eu acho que ele vai muito bem esse ano. Por quê? Porque, como eu falei, as ações da Red Zone ano passado foram bem decepcionantes, né? Tanto que acho que ele teve só 4 ou 5 touchdowns na temporada, se não me engano. Ele teve 2 apenas. Ou seja, ele regrediu. Na primeira temporada dele ele teve 7. Na segunda agora ele teve apenas 2. Você vê como piorou o ataque na Red Zone. Mas quase dobrou de jarda, né? Esse é o alento, porque ele foi muito mais acionado. Então a tendência é que tenha um upside aí nesses touchdowns, ou seja, de 2, eu chuto que ele deve seguir com 6, 7, voltar que nem o parâmetro da temporada de rookie dele, e ele deve manter essas jardas, né, porque ele acabou virando praticamente mais um wide receiver ali, de tão rápido que ele é, pra tight end ele é muito bem, e ainda acho que dá pra fazer algumas jogadas com 2 tight ends, nesse caso, obviamente, o Muff ele vai ser o recebedor, enquanto o Washington ele vai segurar os bloqueios, por assim dizer, mas pode roubar um ou outro touchdown na red zone, alguma coisa assim. Apesar disso, eu acho que não deve dificultar muito a vida do Freiermuth, justamente pelas características que vocês já até pincelaram, né? Ele é extremamente alto, ele é extremamente atlético, mas ele trabalha uma função muito mais voltada para bloqueio do que recebendo, né? Conor Hayward não pode roubar alvos dele? Porque eu acho difícil, né? Porque eu vejo ele mais trabalhando como quase um fullback, praticamente, do que um tight end, né? Quase um green melhorado. Mas eu vejo o Hayward muito mais nessa função, praticamente, de empurrando ali quando precisa de um fullback, do que propriamente ele sendo utilizado como tight end. Claro que ele é extremamente versátil, né? Ele fez também o jogo da pré-temporada, ele foi bem, né? E eu acho que ele pode alinhar em qualquer parte do campo, né? Ainda assim, eu não acho que o volume, o target suficientes para ele ser relevante no fantasy, né? Então, por mais que na vida real ele seja extremamente completo e que ele tem essa opção de alinhamento como fullback, quase como wide receiver, com o próprio tight end, até bloqueando também como se fosse mais um OL, por assim dizer. Ele é extremamente versátil nisso, mas, novamente, o fantasy é volume. E ele não tem volume suficiente para ser minimamente relevante nas ligas. A menos que você esteja na sua liga de 32 pessoas, né? Então, aí ele vai ser titular, provavelmente. Tá lá no meu time. Peguei ele lá naquele finalzinho, 4ª rodada, peguei ele de Jalen Warren. Tá certo. O clubismo a única coisa que você precisa ter no fantasy é o clubismo. Pô, para pensar, 4ª rodada, estamos falando do jogador do Hulk, Cento e Blau. Pô, não tem 100 e poucos rookies pra jogar no fantasy. Aí tu pega quem tu conhece, né? Não, mas até conseguiu numa posição boa, né? Porque querendo ou não, ele participa, né? Ele, de vez em quando ele entra em campo. Né? Provavelmente naquela área, naquele range, devia ter só o 4º wide receiver do time que corre. O que não passa a 4º bola. wide receiver undrafted do time que acabou de chegar. É isso. Basicamente, que aí depois do camp o cara é dispensado pra ter os 53 lá. Vai parar no practice squad, você mantém o cara na expectativa de que um dia alguém vai machucar e ele vai ser chamado para o elenco principal. Pra ter um jogo, ele vai ter 2 targets. Tem muito essa. Em termos de Steelers, por exemplo, ano passado você falava, não, mas a sinergia, o entrosamento do Pickett com o Pickens é melhor porque os dois já estavam treinando no time 2, então eles já se entendiam muito melhor, pelo amor de Deus. Não é exatamente assim que funciona no fantasy. Então, running back, wide receiver, tight end são as 3 posições mais fortes. Quarterback, nos termos de jogo, tem muita expectativa sobre Kenny Pickett, se ele vai vingar ou não. Mas no fantasy, não dá pra se draftar esperando que talvez ele vingue. O que é que dá pra fazer com o Kenny Pickett? Dá pra você ficar esperando ali no final e guarda ele aqui, talvez ele desenvolva num quarterback bom, qual é o caso? Aí vai entrar muito a questão da configuração da sua liga, se ela é de um quarterback ou se ela é de Superflex. Se for Superflex, obviamente que o Kenny Pickett ele vai ser o seu titular, provavelmente ser o quarterback 2 do time, ou até o primeiro reserva ali, o quarterback 3, porque você precisa de mais um, pelo menos, para a semana de bye, né? Ligas de um quarterback, ele seria waiver, praticamente, né? Ainda mais com 12 pessoas. Novamente, se fosse ali a liga de 32, né? Praticamente, obviamente, ele seria titular, porque são 32 times que tem. Ou de 24, talvez ele seria titular na maioria, porque tem quarterbacks muito piores que ele também nos times, né? Tipo Baker Mayfield, né? Obviamente que eu escolheria de olhos fechados ali o Pickett do que o
o Mayfield, assim, não precisa nem, né, pensar, nem titubear. Mas tratando em ligas normais, assim, ou mais comuns, que são de 10 a 12 pessoas, ele provavelmente não estaria no meu top 12. Para mim, ele é meu quarterback 16, 17, por aí. Ele seria interessante na estratégia de streaming. Que consta essa estratégia? Normalmente você pega um único quarterback no draft, e aí você, ou então às vezes, né, só para escalar, e aí você vai de acordo com a semana. Esse adversário ele costuma ser mais fácil para quarterback, aí você vai no waiver, pega o quarterback num confronto fácil e coloca ele de titular. Depois você joga ele no waiver de novo, e aí você pega outro que tem uma semana mais fácil e que pelo menos sim, seja startável, né? Esse é o famoso stream, que funciona também para defesas e kickers, isso acaba funcionando também. São 3 posições de forma geral que é comum acontecer. 4, na verdade, se você considerar o tight end, né? Porque os tight ends, conforme eu já falei no comecinho, eles são muito abaixo, né, das demais posições em questão de pontuação, e aí pode ser streamável, tirando, obviamente, Kelce, todo o resto, Kelce e Andrews, o resto, ele não tem uma variação tão grande, assim, de pontuação, né? Claro, Kelce é um negócio que é prático. Kelce é o wide receiver 1 de Kansas, né? Não é nem tight end aquilo lá, que ele só recebe bola. Então, tirando esses pontos fora da curva, a posição de tight end, ela é bem igualitária, né? Bem igual, uma média bem semelhante às pontuações, o que dá para você fazer esse streaming também, né? E, obviamente, questão do quarterback, né? Eu falei, e kicker e defesa, um confronto mais fácil, um ataque ruim, você pega a defesa contra um ataque ruim, né? E aí depois você joga no waiver, por aí vai, né? Mas mesmo com a melhora do Kenny, eu acho que ainda assim ele não seria extremamente importante se tratando de fantasy, né? Eu não acho que ele seria um QB top 10 ou um QB top 5, longe disso. Top 15 talvez vai, mas... Ano passado, ele teve aí, entre 11 a 13 pontos por partida. Tu acha que ele consegue chegar a uns 15, 17, talvez, de média? Eu acho que 15, não, é uma média tão alta pra QB, né? QB, mas acho que 15 a 17 eu acho que é possível, sim. Ainda mais se você olhar depois da bye dele, né? Depois da bye, teve os refinos necessários. Ele acabou também fazendo as leituras melhores das jogadas. Tanto que teve vários game winnings ali que ele acabou fazendo a campanha. E muito por conta da campanha positiva dos Steelers ano passado, foi por conta disso, né? Na hora que precisava, apesar do ataque não pontuar tanto, de forma geral, que era novamente problema na red zone, pelo menos o Pickett ele conseguia deixar o time numa situação pelo menos para field goal, né? Então eu acho que esse ano ele deve ter um salto maior, então a tendência é que ele consiga os seus 15, 17 pontos por jogo, né? Que aí, pra mim seria um quarterback 16, 17 aí. Isso, a gente fala nesse termo de quarterback porque é a dúvida natural de quem tá começando com fantasy, né? Se pro esporte o quarterback é tão importante, por que pro fantasy as pessoas não dão tanta importância assim? É porque a diferença que você tem entre os quarterbacks um pouco acima da média e um pouco abaixo da média, quando eu digo isso eu quero excluir aquela camadinha no topo. Patrick Mahomes é elite em qualquer critério. Ligas, pelo menos no ano passado, a liga que eu jogo foi definida por quem tinha o Patrick Mahomes. Há uns 2 anos já acontece isso daí. Nesse nível, você esquece, mas entre o teu quarterback 4, 5, ou teu quarterback 8, 9, 10, a diferença de ponto na média não é tão grande assim. Então você consegue pegar jogadores melhores de outras posições mais cedo no teu draft e esperar um pouquinho para draftar. Há um tempo, eu preciso parar para ver os rankings desse ano, mas, por exemplo, entre você draftar o Russell Wilson, que estava ali no 3, 4, ou esperar mais um pouquinho e draftar o Matthew Stafford, o Matt Ryan, esses caras assim, você tinha muito mais vantagens draftando os caras depois, porque você ia pegar jogadores melhores mais à frente, com toda certeza. Tem esse ponto, justamente, e não só isso, né? A questão, por exemplo, quando você pega, sei lá, você drafta um Joe Burrow para ser no QB 4, 5 ali que sai do board, a tendência é que você tem muito mais chance dele se desvalorizar comparado com o ponto que você pegou do que valorizar. É muito mais fácil você esperar que o Joe Burrow faça uma campanha de um quarterback pior que o quarterback 4 do que ele faça uma campanha de quarterback 1, por exemplo. Já quando você pega, sei lá, um Goff, que tinha sido, acho que ano passado foi draftado como quarterback 17, 18 e terminou entre os top 10 facilmente, você teve um upside muito maior. Então, nesse caso, compensa muito mais draftar um Goff do que um Burrow. Novamente, tirando ali a elite da elite ali, que é Josh Allen e Patrick Mahomes, né, que aí dependendo da pontuação da liga, eles
variam entre primeiro e segundo, o resto você tem que estar muito confiante que, minimamente, ele vai fazer a pontuação que ele fez temporada passada ou similar, porque, teoricamente, você acaba olhando, querendo ou não, você olha muito pro histórico, né? Esse jogador não foi bem ano passado, então não vou draftar ele porque ele vai ser ruim esse ano. Não, seriamente. Muita coisa pode ter mudado a coaching staff, pode ter mudado a OL, pode ter mudado um monte de coisa que faz com que ele melhore bastante. Ou o contrário. Ele voou ano passado, eu vou draftar ele de novo. Pode ser que metade da OL dele já foi pra free agency, porque o time não tinha cap suficiente para manter, né? Então, é interessante olhar pro passado, você ter uma história, alguma coisa, você tem um cheiro do que o cara pode fazer, mas muito mais que isso é você olhar quais foram as movimentações do time na off-season, e a partir daí você traçar alguns paralelos. Que nem a questão, novamente, voltando pros Steelers, eu acho que o Kenny Pickett vai muito melhor do que foi ano passado, por alguns pontos. Ele começou a temporada na metade, né, praticamente. 2, que teve um reforço considerável na OL durante a off-season, seja draft, seja free agents, que aí faz com que dê todas as armas ou oportunidades para ele de ele melhorar, dar um passo seguinte, dar uma evolução. E aí é um ponto engraçado da questão do Canadá, do Matt Canada. Então, obviamente que a gente critica bastante por N motivos, e é bem simples de saber que de fato tem algumas coisas ali que você fala, mano, como assim? Mas foi importante ele ter sido mantido para o desenvolvimento do Pickett, porque acaba atrapalhando, principalmente o seu ano rookie pro segundo ano, você tem uma mudança considerável no que chama jogadas, né? Então, mantendo isso, aí a gente já sabe, beleza, se der ruim, a culpa é do Canadá, com certeza. Porque tudo foi feito, desenvolveu o Pickett e ainda assim não conseguiu entregar. Aí é muito mais por conta das chamadas do que propriamente do quarterback em si. Obviamente, a menos que ele faça uma leitura totalmente errada e, sei lá, sofra um pick six, por exemplo, né? A menos que tenha algumas coisas tipo butt fumble, saudades Sanchez, alguma coisa do tipo assim, mas no geral a tendência é que ele melhore, né? Então, se o ataque como um todo não melhorar, aí é muito mais por conta do Canadá do que qualquer outra coisa. É uma boa opção como reserva, né? Então, se tu tem uma liga com um elenco grande, pega como reserva, não custa nada. É isso. E nesse tópico de fantasy, só se você fizer muita questão, Léo, a gente fala de kicker e defesa aqui. Você faz questão que a gente fala disso? Não. Cara, acho que como a ideia, a gente tá conversando ainda no início. O primeiro programa que a gente faz esse ano de fantasy, acho que não precisa. Talvez ano que vem a gente volte falando de ADP, quem sabe? Se a galera gostar do episódio, se tiver coro... Agora você falou certo. Kicker e defesa é um lance que a diferença normalmente não é tão grande. Sempre tem uma ou outra de elite, mas é até meio difícil de prever quem é. Mas jogadores individuais de defesa. Tem gente que joga fazendo draft nesse sentido. Tem alguém do Steelers que destaca nisso daí? Tem. Trent Jordan. Desculpa, cortou? Trent Jordan, o famoso TJ Watt. Cara, é inacreditável, sério. Eu tenho ele em liga que ele pontua mais do que muito linebacker. Tipo, pontua... muitas ligas tem ou DL ou linebacker, então acaba que ele joga nas duas, já é bom, porque ele pontua bastante. E, cara, se você pega o linebacker, o rank de linebacker, ele é sempre o linebacker 4, 5. E sec é uma coisa muito desvalorizada em fantasy. Ou seja, o menino TJ Watt aí é um cara que se destaca mesmo numa posição subvalorizada, vamos dizer assim. Com certeza. Ainda mais nesse ponto que você falou, né, que não tem um edge, especificamente, assim, uma posição chamada edge lá. Aí você tem DL ou LB, né, defensive lineman ou linebacker. Existe plataforma que tem, né? Tipo, o Flea Flicker é uma que tem, eu adoro. Mas não é tão comum, assim, as ligas quando o pessoal faz com IDP, às vezes eles fazem mais arroz com feijão, justamente porque é um outro mundo, é muito mais complicado, tem muito mais possibilidades, e ali, sim, que cada pontuação varia muito na sua liga, né? Tem, às vezes, umas padrões, mas ainda assim varia bastante. Dito isso, o TJ é excelente justamente porque ele pode fazer essas duas funções, né? Tanto colocar ele como DL como um linebacker. Então, aí isso faz com que você não necessariamente precise de um espaço a mais no seu banco para uma posição de defesa. E aí você pode, enquanto o pessoal tá pegando defesa, você acaba pegando alguém do ataque que é interessante. Quem mais que eu posso falar?
Tem o Minka, obviamente, é um dos melhores safeties que tem tanto na vida real quanto no próprio Fantasy. O Highsmith também é sensacional. Eu acho que ele foi muito bem ano passado, e a tendência é que ele continuar também. Esses nossos linebackers aí, tu acha que algum dá pra salvar? Eu gosto bastante do... Talvez o Orlando Roberts, Calvin Alexander. É que é difícil, né? Eu gosto bastante do Cole. O Cole, ele deve ficar bastante tempo em campo, né? Porque ele é aquele linebacker que ele não é excelente em nenhum ponto, mas ele é bom e faz arroz e feijão em todos. Então a tendência é que sempre quando tem alguma rotação, alguma coisa assim, rotaciona o parceiro dele e ele continua em campo. E a IDP que fica em campo, a tendência é maior de pontuar. Porque a chance de ele fazer um tackle for loss, sec, interferência no passe, alguma coisa assim, é muito maior. Outro ponto interessante também é a questão dos cornerbacks. Eu gosto muito do Joe Porter. Por quê? Porque ele vai ser o cornerback 2. E um ponto interessante dessa posição de cornerback é justamente que quem pontua mais, normalmente não é o principal cornerback do time, mas sim o parceiro da outra ponta. Por quê? Porque normalmente o QB... Quem recebe vai lá mais a bola, né? Então, exatamente. Eu não vou mirar tanto no cara que tá marcado com 1, vou deixar ele no matchup muito melhor que contra o corner 2, e aí a chance do corner 2 receber mais a bola, de fazer, seja passe, interferência no passe, ou desvio, ou então até interceptação, é maior. Então, às vezes, nesse caso específico, vale muito mais a pena você, quando você for pegar algum corner, pegar o corner 2 do que o corner 1 do time em questão, né? Mas isso, assim, acho que é o único ponto, assim, que acho que é melhor você pegar o jogador pior, entre aspas, né? O segundo titular do que o principal mesmo da defesa. É muito isso, né? Fantasy, não necessariamente o melhor jogador vai ser o melhor pro Fantasy. Exato. Eu nunca esqueço de Blake Martinez. Martinez era um linebacker horroroso que jogava no Giants, se não me engano, né? Isso, Giants exatamente. e Green Bay. E, cara, o cara pontuava muito. A gente aqui no Steelers, a gente também sempre teve. Foi vender carta de Pokémon. Foi banido depois do site também, lá. Né? Não, então, exatamente. Tentando lembrar algum nome desses. Então, o Devin Bush. Sim, o Devin Bush era um cara bom de fantasy. Pra caramba, principalmente no ano rookie. Depois ele se machucou no segundo ano e aí foi ladeira abaixo até mesmo no fantasy. Mas no ano rookie dele foi excelente. Por quê? Porque ele fazia muito foi bem ano passado. Só que o problema é que o tackle, ele, depois que já passou meio caminhão de jarda, né? Esse é o problema. Mas pra fantasy, o importante é você pontuar, você fazer o tackle. Se foi antes da linha de scrimmage, beleza. Se foi depois, tudo bem, você tá pontuando. Mesma coisa valia pro lendário Garbage Time e o outro Blake, o Blake Bortles. Era o rei do Garbage Time. O Jaguars já estava perdendo por uma margem irrecuperável. Mas aí ele tinha muito mais a bola na mão e ele ia desenvolvendo. Ele pontuava com o time mesmo? Não. Mas ele lançava tanta jarda que fazia ele virar um cara viável pro Fantasy. Exatamente. O Fantasy, nem sempre o jogador que é o melhor na vida real, ele é o melhor pro Fantasy. Justamente por isso, questão de volume. Às vezes, e o negócio que mais interessante, é que nem você já até voltou pro Garbage Time, é justamente isso. Tá perdido o jogo, praticamente. Não tem nada ali, os últimos minutos finais, 2-minute warning ali, que assim, tá 75-3, né? Beleza, joga aí. E isso daí faz com que você ganhe o Fantasy por conta do Garbage Time. Ou perca o Fantasy por conta disso. Você vai lá, tá a diferença de 20, 30 pontos, e o cara faz 2 TDs, assim, que não serve pra nada na vida real, mas que pro Fantasy o cara praticamente ganha o campeonato. Novamente, essas diferenças que são engraçadas. É isso, antes da gente ir para as dicas gerais de Fantasy, para as pessoas seguirem enquanto estão jogando. Tem pelo menos uma história de Fantasy. Você tem uma de cabeça, Léo? Eu tenho uma maneiríssima, enquanto você vai pensando na real. Tenho uma boa. O nome da única liga de Fantasy que eu jogo é Amigos da Mina Kimes. Em português mesmo o nome, a Mina Kimes não participa dessa liga, infelizmente. Porque uma amiga super interna, uma amiga nossa mandou e-mail pro podcast dela, a Mina leu, e a partir desse momento a gente considera, não, vocês são amigas pessoais, ela sabe o seu nome, ela leu o seu nome, vocês são amigas. Então a gente batizou a liga como Amigos da Mina Kimes. O Twitter ia acabar, a gente tinha aquela ilusão que o Twitter ia acabar, acho que no ano passado. E a Mina lançou um movimento de, gente, que o Twitter vai acabar mesmo, vamos fazer com que as nossas últimas mensagens aqui sejam um lance de gratidão. Ela, queria agradecer a fulano que me deram a oportunidade, e hoje eu tô aqui na ESPN e tal, e vocês são gratos porque
quê. Aí um amigo nosso que tá nessa liga disse, pô, Mina, a gente queria agradecer você porque a gente batizou a liga como amigos da Mina Kaimes e etc. Ela ficou tão chocada, meu Deus, eu ganhei a vida, pô, isso é um grande momento no meu coração. Ela mandou um vídeo agradecendo pra gente, mensagem pras campeãs. Pô, foi um negócio absurdo, assim, absolutamente maravilhoso. Muito bom, Danilo. Cara, eu tenho uma história boa sobre troca. Faz um tempinho já. Ainda, principiante em Fantasy, acho que era o primeiro ano que eu tava jogando Fantasy com conhecidos. E foi o ano do Mahomes. Mahomes calor não, né? Mahomes já é segundo anista, o ano que ele estourou. Ainda sem saber, cara, draftei 2 QBs logo de cara. Draftei, na época eu tinha draftado o Tom Brady na 4ª rodada e o Aaron Rodgers na 5ª rodada. Falei, vou arrumar uma estratégia pra vencer aqui. Aí um grande amigo meu, Abrante, tenho liga com ele até hoje, ele fez a proposta, falou, eu tava precisando de um tight end e, cara, eu adorava o Njoku. Acho que o Njoku era um cara que eu botava muita fé que ele ia, e era no ano que ele tava também chegando na liga e o Browns tava precisando de um tight end. Aí ele fez a proposta no Njoku e Mahomes pelo Aaron Rodgers. Eu falei, opa, interessante. Aceitei. Vetaram a troca. Eu fiquei em segundo lugar na liga porque eu não tinha o Mahomes e eu perdi pro Mahomes. Então aí, às vezes um veto, falaram que era muito absurdo a troca e por conta disso eu não ganhei a liga. Faz parte. Era muito absurdo porque o lado do Aaron Rodgers iria ganhar de muito. Era basicamente isso na época. E aí o Mahomes lança pra 50 touchdowns, 50 TD só. 5.000 jardas. Foi desequilibrado, de fato. Só que não para esse lado. Exato. Mas é engraçado essas coisas. Eu tenho uma que era do Kyler Murray com Hopkins. Que ele fez aqueles último lance lá, cronômetro zerado, Hail Mary da vida na endzone lá, e ele conseguiu pegar. Eu tava perdendo esse jogo por, acho que uns 15 pontos por aí. Eu falei, puta, acabou ali, era o último cara que eu tinha pra jogar. Eu falei, acabou, né? E aí eu tava com 6-6, alguma coisa assim, de 6 vitórias, 6 derrotas. Eu falei, putz, não vou vai ser 6-7, não vou pros playoffs ali. Eu já tava dando por, satisfeito, tava falando, puta, já era, né? Ainda mais nossa liga vale jersey, essas coisas todas. Eu falei, poxa, perdi a jersey, né? Aí do nada, eu já ia desligar a TV, aí do nada eu olhei assim e falei, já tô fazendo nada mesmo, vou ver o último lance aqui, porque NFL, tudo pode acontecer. E aí ele corre pro lado, corre pro outro, sai do pocket, falei, vai dar em nada, né? Ele vai tomar um tackle ali, um sec e acabou por aí. Aí ele todo torto, lança a bola, assim, eu só vejo a bola em câmera lenta, indo. Aí na hora que o cara pegou, eu falei, não é possível. Eu olhei assim, não. Aí, o celular do lado, olhando assim. Aí depois eu vejo a pontuação. Eu ganhei por 0.1. Meu Deus. Eu falei, nossa, não é possível. Foi por 1 jarda. Eu falei, mano, como assim? E aí aconteceu o contrário também, né? Eu perdi por meia jarda. E tanto que tem uma outra história, que é justamente ano passado, inclusive, que eu tinha o Ja'Marr Chase. Eu tava indo pro final, né? O último jogo ali, também, contra os Bills. Eu falei, preciso de 2 pontos eu tava ganhando por meio ponto. Ele tinha, acho que o Boyd pra jogar e eu tinha o Chase. Eu falei, teoricamente eu ganhei, né? Porque tá tranquilo, né? Tem 2 pontos, ele tava com 1 ponto. Desculpa, era ele que tava com 1 ponto na frente. Eu tinha o Chase, né? E ele o Boyd. A tendência é que o Chase vai pontuar muito mais que o Boyd, ele tranquilo. Primeiro lance ali, ele pega, lança a bola, Ja'Marr Chase. Beleza, consegui ali, empatei. Um pouco, acho que fiquei com meio ponto a mais. Aí aconteceu toda a situação lá fatídica que acabou o jogo. Eu falei, tá, e aí? E rezando pra não ter alteração no resultado, porque às vezes tem umas correções, né? Então, terminou o jogo, no final da semana, aí eu fui campeão da liga justamente por meio ponto. Eu falei, meu, como assim eu consegui ganhar essa parada? Porque tinha acabado o jogo, assim, os caras cancelaram o jogo e pra Fantasy cancelou o jogo, a pontuação que tava ali da galera é isso. Se você tinha 5 caras dos Bills, dos Bengals pra jogar, paciência, né? Porque não teve outro jogo. Às vezes tem, recomeça mais tarde ou em outro dia, mas nesse caso específico, de fato, acabou sem empate, né, praticamente. E aí eu falei, mano, como pode um negócio desse? É um negócio muito louco. Também tinha a questão lá da época da Covid, né, que tinha todo o protocolo, se o cara pegou ou não, testou positivo ou negativo, enfim, o cara fica 3 dias sem jogar, e aí, por conta disso, no Fantasy, que é um seguido do outro, você acabava não podendo escalar o cara. Tem vários lances, assim, bizarros que aconteceram. Mas a gente viveu uns negócios malucos, cara. Nossa. Pra caramba. Nossa.
E Fantasy te dá essa. Esse lance, o Bills e Bengals da Mahamley era um Monday Night Football, pô. E na semana 16, não era? Uhum. Era semana decisiva. É a semana do título. 17, Normalmente o pessoal faz 17 agora, porque Agora é 17. normalmente o que o pessoal faz, né? Eles passam a bye e aí começa os playoffs na semana 15, 16, 17. Era a final. Eu falei, mano, como pode, né? Qual a chance? Jogos decisivos acontecem muito. E Fantasy tem disso, cara. Tem dia que você vai dormir com o jogo perdido, acorda com o jogo completamente ganho. Tem dia que você vai tranquilão e vê a tragédia só no dia seguinte. É muita variável pode acontecer no Fantasy. Isso meio que, se você não deixar aquilo dominar você, fica super divertido. E aí a gente vai fechando essa parte de Fantasy falando de dicas em geral. Não deixa o Fantasy ele dominar também. O esporte é mais importante do que o Fantasy. Sim, a gente já recebeu, por exemplo, mensagens de torcedores. Torcedor mesmo, você vê que o cara tá toda semana assistindo o jogo, acompanhando o time, saiu um touchdown da vitória do George Pickens e o cara veio reclamar porque ele tem o Deontay Johnson no Fantasy, saca? Exatamente, né? São coisas diferentes, né? Obviamente que, é legal, se o Deontay Johnson tivesse feito touchdown, então ele, além de comemorar a vitória, ainda comemoraria o touchdown do cara. Mas, assim, novamente, lembrando, por mais que seja um negócio divertido e tal, etc., é um jogo, é só um jogo ali e, assim, isso não vai significar vai mudar alguma coisa, assim, no sentido como você ficar pé da vida porque o outro cara fez o touchdown e não o que você tinha, tipo, poxa, afinal das contas você tá torcendo pro seu time ganhar, né, e pro seu time que você torce da vida real, né, não o seu time de fantasy, por assim dizer, que nem às vezes, eu tô torcendo pro rival ganhar contra o meu time porque eu tenho um jogador rival, não, isso não existe, não dá, você pode, sei lá, apreciar que o cara é um bom jogador, etc e tal, mas você nunca vai torcer pro rival pontuar em cima do seu time só porque você tem o jogador do rival em campo, não. Longe disso, é o famoso saber separar as coisas. E obviamente também a questão de saber ter um tempo também pra você, né? Por mais que fantasy é legal, que eu tô com 16 ligas e tal, mas tem ali, vejo, faço waiver bonitinho, deixo no canto, mas também eu vou, assisto o jogo, saio, família, amigos, enfim, né? Não é pra ficar só centrado no fantasy e esquecer todo o resto, né? E o pior é que isso é uma coisa que acontece, né? Tanto que lá nas gringas você tem bastante questão justamente de aposta, que acaba virando um vício, né? Então, jogue sempre pra se divertir. Não é a coisa mais importante do universo, longe disso. Torcer pro seu time é bem mais legal do que torcer pro seu time do Fantasy. E, assim, aprecie com moderação e é o que falou, não fique bravo com seus amigos, colegas, porque é só um jogo, no fim das contas. E se você entrou numa liga de Fantasy, jogue a sua liga de Fantasy, tá? Time abandonado é uma das coisas mais tristes que tem em Fantasy, cara. Essa é a primeira dica. Interage com o pessoal, se divirta, busque trocas, não tenta sempre ganhar as trocas, né? Tipo, não, você tem que contar vantagem, não acaba não sendo legal, né? Uma vez ou outra pode ter uma vantagem numa troca, você pode perder uma troca, mas no geral faz o que faz mais sentido pro seu time, nesse sentido. Divirta-se bastante, seja ativo, se não em trocas especificamente, mas pelo menos na liga, participa, conversa com o pessoal, vê o que você acha, fala sobre, se interaja com a turma lá também, porque é o que você falou, pior coisa é você ter um GM que só tá lá, deixa o time, esquece do time, e acaba sendo, entre aspas, um desrespeito também com o restante do pessoal da liga, porque tem um pessoal que quer ganhar, às vezes tem liga que vale dinheiro, ou uma jersey, ou alguma coisa, um brinde, enfim. Então tem a galera que de fato quer ganhar, quer competir, quer falar que eu fui campeão, alguma coisa assim. E enquanto isso, você pega um time que tem 4 caras no IR que tá como titular, porque o cara não mexe há 30 anos, né? Aí você precisa que a vitória do cara sobre o seu concorrente, só que o cara já tá sem 4, 5 titulares lá. Aí você fala, poxa, sacanagem. E aí você olha pro banco do cara, os jogadores que pontuaram no banco ganharia do confronto, né? Essa acho que é a pior coisa. Então, seja sempre ativo, participa com a galera, tenta entender também as necessidades do seu time e do time adversário, porque às vezes você faz uma proposta de trade que não tem nada a ver com o adversário. Eu vou te dar um wide receiver se me dá um running back, só que o cara já tem 45 wide receiver e tem 3 running backs. Aí você fala, poxa, não vai dar certo, porque o cara não precisa de mais wide receiver, né? Saiba ceder também às vezes, né? Como eu falei, não queira sempre cantar vantagem, sim. Se faz sentido pro seu time, vale a pena você perder um jogador. Sempre vai no
no seu feeling, por mais que eu tenha aqui falando, eu acho que o Diontai vai ser melhor para o draft, etc, mas às vezes eu gosto bastante desse jogador, porque eu vejo ele jogar, eu sempre acho que ele vai bem, etc, e eu quero ter ele no seu time. Beleza, vai lá, é o seu time no fim das contas. Não vai seguindo um ranking específico. O ranking do site X diz isso, então eu vou pegar esse cara. E o site Y falar aquilo, né? Então eu vou pegar outro cara. Não, levei os rankings, ver o que você acha, para ter uma base, mais ou menos, de que round você pode pegar ele, se ele pode voltar ou não, mas vai nos jogadores que você gosta. Eu acho que é o principal. E o mais importante, a dica de ouro, que eu já tinha falado, divirta-se. Porque é pra isso que você joga. Isso é o principal. É isso. Então você vê como cada liga varia. Nessa liga que eu jogo, a gente tem uma regra implícita que jogador com um processinho nas costas, ninguém drafta. Ele vai pro autopick? Ele vai pro autopick. Mas assim que a pessoa percebe que caiu no time dele, ela tranquilamente dispensa e nunca mais ele volta a jogar, cara. E assim todo mundo fica mais feliz, todo mundo se diverte. Mais uma dica, Danilo. Inova. Eu tenho uma liga, que a liga é a liga de Keeper, que eu tava brincando, que tem até Panther. É uma liga temática. Então, todos os times são bandas, e aí a cada rodada o nosso GM, que na época era o Vitor, esse ano eu que vou começar a fazer, fazia um compilado de tudo que aconteceu na rodada. Pegava os confrontos, quem aconteceu. Essa não tem nem confronto, né? Essa é pontos diretos. Então, pegava cada time, botava uma música pra ser a música da semana daquele time. E aí botava um textozinho, inova, cara. Faz coisas diferentes, isso ajuda a manter a liga viva, isso ajuda a não deixar que a galera largue o time. Faz parte. Tem gente que gosta de jogar fantasy, draftou e é isso, não vai mexer, não vai trocar nunca. Tem gente que exagera na troca. Alô, Gonzalez. Mano, Gonzalez é na nossa liga aqui dos inscritos, meu amigo. Esse aí é um carniceiro. Esse é carniceiro, daquele que manda 30 maluco ruim pelo Mahomes e fala, tá valendo a pena. Mas é isso, cara. E é legal porque, cara, tu conhece gente, é uma boa maneira pra você se conectar com pessoas novas, pra você conhecer mais o jogo. A gente tá falando aqui pra um público muito de Steelers, cara. Tenho certeza que não é todo mundo que conhece a liga como um todo, e você começando a jogar draft, você vai conhecendo um jogador aqui, do outro time, um jogador de lá, e aí começa a pegar um gosto pelo jogador à toa. Cara, tem jogadores que eu adoro. Eu adoro o Malik Hollins, que é horroroso, mas ele me fez ganhar a Fantasy ano passado. Mac Hollins. Mac Hollins? Não o wide receiver cabeludão. Mac Hollins, confundi com o Malik Williams. Mac Hollins, isso que agora tá no Falcons. Adoro Hunter Renfrow, já me ganhou Fantasy também. É legal, cara, é legal você conseguir criar um pouquinho uma relação diferente com o esporte, desde que de maneira saudável. Então o importante é isso, tenta sempre se divertir e foca em zoar o teu amigo, faz bem. Com certeza, essa é a melhor parte, né? Você sempre tira uma casquinha ali, enfim. É muito bacana também fazer live draft, que nem eu falei, né? A gente se reunir, faz o churrasco e depois faz o draft. É bem bacana, porque tem uma interação bem legal com o pessoal. Tem essa questão que você falou de inovar, também inova em pontuação, que é o que o Scott Fishbowl sempre faz, né? Então, todo ano ele cria regras diferentes, né? Então, você acaba criando estratégias diferentes por conta da pontuação. Esse ano teve 2 pontos a mais para Tyrande. Então, Kelsey foi o pick 1.1 praticamente em várias ligas que tiveram. No ano passado o kicker era Deus praticamente, porque cada field goal deles era 7 pontos, 3 pontos por extra point, por aí vai, né? Então, pode colocar 2 kickers, enfim, né? Inova, porque às vezes você fica sempre no mesmo formatinho, um QB, standard, mesmo roster, mesmo banco, chega uma hora que até, assim, a própria estratégia já fica meio rodada, né? Já fica mais do mesmo, por assim dizer. Então, às vezes você coloca 3 wide receivers, 4 flex, 2 tight ends, 2 QBs, 1 running back só, coloca IDP, vai mudando às vezes, né, de draft principalmente, né, que é mais fácil você fazer. Mas vai mudando. Para de fazer o draft igual, faz um draft diferente. Exato. Eu sempre vou pegar o running back na primeira, o running back na segunda, o wide receiver na terceira. Não, começa fazendo o wide receiver, tight end e por aí vai. Os mocks são legais. Não. O wide receiver na primeira é só o Justin Jefferson. Depende da pontuação. De como é o formato. Tem ligas que, por exemplo, são 3 ou 4 wide receivers, aí compensa você pegar pelo menos um wide receiver top para ser a sua âncora de time da posição, por assim dizer, e a partir dali você faz a sua estratégia, né? Mas vale a pena você misturar, brincar um pouco, porque torna as coisas mais divertidas, faz você pensar de formas diferentes, né? Estratégias diferentes. Trocas também, acaba se trocando com jogadores diferentes por conta disso. Que nem eu tô numa liga cap, né?
Ou seja, a gente segue mais ou menos a mesma tendência da NFL. Cada time tem um valor específico e cada jogador tem um contrato com um valor específico. Nem sempre você tem que nem o Mahomes, ele foi jogado no waiver, né? Ele foi anicheado. Por quê? Porque o contrato dele era de 65 milhões e o cap do time era 140 milhões. Ou seja, praticamente metade do cap ali era o Mahomes. E aí o cara tem o Mahomes e não tem mais ninguém, porque ele não vai conseguir pagar todo mundo. Então aí, às vezes, vale a pena você ter um QB muito pior e ter um time mais alinhado, com uma outra posição que você consegue pagar um pouco mais, do que você ter o Mahomes e depois todo mundo o quarto reserva dos Texans ali, como running back 1. Mas é complicado, né? Então, é engraçado, vale a pena você fazer várias mudanças, experimenta coisas novas, acho que é fundamental. E ó, só eu lembrei agora que o nosso grande Denis mandou aqui no chat, teve uma situação engraçada no Fantasy que tá jogando o pessoal do grupo aberto. Teve uma troca dele, que era uma troca do... Deixa eu ver se... Cadê ela? Eu tô procurando ela aqui. Mas basicamente era Jonathan Taylor e Penny, Rashad Penny, que o o Dennis tava trocando por, sei lá, mano, vou botar nomes aleatórios. Aqui, achei. Khalil Mack e Brian Asamoah. E aí a liga afetou. Porque, porra, tu vai trocar o running back que mais pontua no jogo. Tá que ele tá com todo problema de salário e tudo mais. Por um edge que não pontua tão bem, vive machucado, e um linebacker que era calouro ano passado, a liga vetou. E, cara, é legal isso, porque, tipo, fomos pro WhatsApp, todo mundo abriu votação, botamos os dois caras pra falar primeiro. Então, Denis, dá a tua justificativa aí, por que tu quer trocar? Marco, que era o outro cara, dá a tua justificativa aí, por que tu aceitou essa troca? Cara, faz parte você aprender a conviver com situações inusitadas. No caso, a troca foi vetada porque ia ficar um negócio muito desbalanceado na liga. Mas faz parte de você aprender também a lidar com pessoas, cara. Você tá tendo que lidar com duas pessoas. Inclusive, a proposta que fez foi o Dennis. O Dennis que tinha o Jonathan Taylor foi atrás da troca. Ele devia estar bêbado. Provavelmente devia estar bêbado. Puro não tava. Se beber é um draft. Cara, é legal. Se beber draft. Se beber draft, faça draft com o pessoal bêbado. É maneiro. Mas é isso. Brincadeira, gente. Menor de idade, pelo amor de Deus. Mas é legal você ter essas situações, viver essas situações e é isso, cara, criar um senso de comunidade que vai crescendo cada vez mais no Brasil. Lá fora é muito comum a gente ver os desafios pro último colocado. Então o vencedor do draft ganha. Inclusive tem uma série muito boa chamada The League, que não tá em lugar nenhum, mas é uma série zaça. Se você conseguir de maneira possível, a gente sabe que dá, né? Bicho, pode ser ilegal, você pode ir pro torrent também. Não tem meio oficial pra assistir The League. Se você não, quer assistir, não existe. Ela era da FX. Pirataria, pô. E, cara, é maravilhosa. A série é isso. A série é uma série sobre fantasy football. E aí os caras, eles têm todo ano, fazem o draft, e aí, numa das temporadas, um dos caras, ele começa a pagar um moleque de 12 anos, que ele chama de guru do draft, pro moleque fazer o draft pra ele, e aí ele tá sequestrando o moleque, basicamente. Mas é isso, cara. É uma sitcom muito maneira. Cara, jogue draft. Draft é muito bom. Vocês vão... Provavelmente ainda vai... Danilo falou das duas coisas que a gente vai abrir esse ano, né? Só relembrando, a gente vai abrir o Survivor e o Pick'em. Boa. Então, faça parte, cara. Faça parte, interaja, que a melhor coisa do futebol americano é a comunidade como um todo. É isso. E se você perguntar no nosso grupo lá do Black Yellow Brasil, com certeza você arruma os caras pra criar umas ligas novas. Tem um monte de gente aí disposta. Fujam do Gonzalez. Só digo isso. Ou vão com ele. Não é a primeira vez, e com alguém experiente assim vai te dar uma noção nova completamente. Eu jurava que esse programa era rapidinho, mas a gente foi bem consistente aqui em Fantasy. Derek, obrigado pela tua presença, cara. Foi fantástico. Eu que agradeço pelo convite, foi bem divertido conversar aqui. E é o que você falou, o tempo foi, né? Porque agora acho que nós estamos 1h25 aí de programa já, e pareceu assim que foi voando, né? Então, novamente, brigadão aí pelo convite, né? Foi bem divertido, e sempre que vocês quiserem aí, eu tô sempre à disposição, fiquem à vontade, a gente pode marcar também umas ligas aí, também a gente participa com certeza. É isso, a gente continua esse programa, Derek. Se você quiser continuar com a gente, está convidado, senão tá super liberado. Hey there, it is Ryan Seacrest with you. Do you want to make this summer unforgettable? Join me at Chumba Casino. It's this summer's hottest online destination. They are rolling out the red carpet with an amazing welcome offer just for you. So don't wait.
Dive in now and play hundreds of social casino games for free. Your chance to redeem real prizes is just a spin away. Care to join me? Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.